Paz do Senhor, adolescentes, a paz do Senhor, demais irmãos que estarão acompanhando a aula de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa revista, que tem por título desse terceiro trimestre, o cuidado com as influências dos meios de comunicação. E hoje em específico, dando continuidade à lição 12, que tem por título O Lar e os meios de comunicação. O nosso enfoque bíblico vai dizer bem assim: com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Provérbios capítulo 24, versículo 3. Como nós já estudamos em lições passadas, nós já podemos observar que os meios de comunicação, a mídia de uma maneira geral, ela faz parte do nosso dia a dia. Seja através do rádio, seja através da TV, da internet, através das redes sociais ou outras plataformas. E, independente da idade, você pode observar que, em algum momento do dia, alguém vai estar utilizando os meios de comunicação. Só que o que nós observamos, se nós olharmos com o passar do tempo, é que os meios de comunicação, que de início tinham o objetivo de levar a informação a muitas pessoas, passaram a levar de outra forma um conteúdo de entretenimento, de diversão. E o que nós observamos hoje é que as pessoas não estão tendo controle em relação a isso. Estão havendo um grande excesso em relação ao uso, e o que tem levado a que esses meios de comunicação interfiram de uma forma negativa na vida dessas pessoas. E no primeiro tópico, nós vamos estudar a interferência dos meios de comunicação. E o que nós observamos é que as pessoas não estão tendo limites. Não é difícil você observar que as pessoas, em um momento de refeição, até você mesmo, você faz o uso da TV, o uso do celular, ou seja, o meio de comunicação ele já está interferindo em momentos do nosso dia a dia, de uma forma negativa. E uma coisa que me chama a atenção é que cada pessoa ela tem uma preferência em usar o meio de comunicação. A TV, geralmente os nossos pais eles gostam do programa televisivo em relação a jornais, a programas esportivos. Agora, nós que somos mais jovens queremos usar a internet para quê? Para acessar as plataformas como o YouTube, como o Facebook, que são os meios de comunicação que fazem com que nós tenhamos uma facilidade maior de interagir com nossos amigos. Porém, algo que está sendo extremamente prejudicial, e agora entrando especificamente nessa influência dos meios de comunicação na família, é que está havendo uma quebra de comunicação no lar. E parece até um pouco contraditório, né, falar sobre quebra de comunicação, já que nós estamos falando de meio de comunicação. Porém, as pessoas têm perdido dentro da família, dentro de suas casas, essa comunicação, algo que é muito importante. Um exemplo, quando você está no ponto de ônibus, vai e entra no ônibus, você pode conhecer as pessoas de vista, você pode pegar todos os dias o mesmo ônibus com as mesmas pessoas, mas você não conhece o que se passa no dia a dia dela, no interior dela. Por quê? Porque você não tem nenhuma ligação com ela, a não ser de utilizar do mesmo espaço que ela. E é isso que tem acontecido em muitas famílias. As pessoas moram, convivem juntas, porém não se conhecem entre si. E algo que eu pude notar aqui nesse tópico especificamente, algo que chama atenção, é que a família em si pode, essa quebra de comunicação inicialmente, ela não pode causar brigas ou algum conflito, mas é algo extremamente negativo. Por quê? Porque o lar, eu estava lendo em um site relacionado a famílias, que o lar ele precisa que a família esteja trabalhando em conjunto para levar entre esse lar, essa casa, uma atmosfera
de amor e carinho. Então, quando nós não conhecemos pessoas, quando nós não sabemos o que se passa dentro de cada uma delas, os seus gostos, os seus defeitos, ou até mesmo as suas virtudes, nós tornamos essas pessoas estranhas. Então é difícil você confiar em alguém que você vê na rua, mesmo que todo dia ou dentro do ônibus. Por quê? Porque você não conhece o interior. Você não conhece qual é a intenção dessas pessoas. E isso dentro da família tem acontecido muito. Então é algo extremamente prejudicial. Aí você me pergunta, mas Gabriel, o que eu devo fazer? Porque eu percebi que isso está acontecendo dentro da minha família. Se você conseguiu, primeiro, observar isso, isso é um ponto muito bom, porque muitas pessoas têm passado por essa situação e têm levado isso como algo comum do dia a dia, algo que a tecnologia trouxe às nossas vidas e que para elas tem se passado normal, simplesmente não falar com seus pais, não dar carinho a eles, porque eles também precisam, nós de uma maneira geral, desse afeto, e também em relação aos pais que às vezes não param para se preocupar com o que o filho está assistindo, com o conteúdo que ele está vendo na internet. E o que nós precisamos fazer é tornar Cristo o Senhor do nosso lar, porque quando nós permitimos que os meios de comunicação lancem esses conteúdos, seja o que for, ou até mesmo essa necessidade do uso constante do nosso dia a dia, é algo prejudicial. O que nós precisamos fazer é tornar Cristo o Senhor do nosso lar, é entender que Ele precisa estar em primeiro lugar. Não são os meios de comunicação, não é a internet, não é a TV que deve tomar controle da sua vida, da sua casa, da sua família. É Cristo. E quando nós fazemos o mau uso desses meios de comunicação, o que nós fazemos é deixar que isso interfira na nossa vida também espiritual. Porque quando nós fazemos isso, nós tendemos a dar prioridade a outras coisas. Deixamos de ler a Bíblia para outra hora, deixamos para orar em outro momento, isso quando nós oramos, porque dificilmente as pessoas têm essa preocupação de, em algum momento do dia, ter um momento com Deus. E nós precisamos fazer algo muito importante, que é filtrar o que nós estamos vendo, o que nós estamos consumindo. Por quê? Porque não é somente o descontrole que as pessoas estão tendo, o uso excessivo, mas também aquilo que a mídia lança negativamente sobre as famílias, sobre a vida de cada um. Porque a mídia, ela não pode levar diretamente alguma informação, alguma ideologia negativa para a sua família, de uma maneira geral, de início, mas quando ela consegue atingir você, deixando que você perca os princípios de Cristo, onde você deixa a sua família para outro momento, na maneira de tratar, na maneira em que você dá prioridade a essas demais coisas que não são a nossa prioridade, você desagrada a Cristo, você dá brechas para que o inimigo, em pequenas coisas, individualmente, em cada membro da família, venha causar algo muito negativo dentro da família. E aí, nesses momentos, é necessário deixar que Cristo tome a totalidade do nosso lar. Em Provérbios capítulo 14, versículo 16, vai dizer no versículo assim: o sábio é cauteloso e evita o mal. Então, nós não podemos deixar com que a mídia, de uma maneira geral, os meios de comunicação, lance dentro das nossas casas tudo aquilo que ela quer, tudo aquilo que ela deseja, porque, na verdade, quem vai e faz o uso somos nós. Quem vai até a internet e procura um determinado conteúdo, ou vai até mesmo a televisão e liga um canal, somos nós. Então, nós precisamos selecionar isso, não é a mídia que vai fazer. E o que nós precisamos fazer é deixar que nossas casas
se tornem lares. Por quê? Porque o lar, ele é um ambiente familiar. A casa é simplesmente o lugar onde as pessoas convivem. Agora, a maneira com que cada um se trata, se relaciona dentro da sua casa, é que verdadeiramente torna um lar. E algo muito interessante é que você pode ir ao trabalho, os seus pais, você adolescente, você pode ir à escola ou a outro lugar e ficar durante um tempo do seu dia naquele lugar que é importante. Mas no início você sai da sua casa, você vai até esse lugar e retorna para a sua casa, você retorna para o seu lar, você retorna para esse ambiente. Eu não sei se você parou para observar, mas quando nós retornamos ao nosso lar, à nossa casa, nós nos sentimos em segurança. Nós pelo menos deveríamos nos sentir acolhidos pela nossa família. O lar é algo muito interessante porque é um lugar de respeito, é um lugar onde que nós precisamos aprender os nossos primeiros princípios para conviver em sociedade, porque a família ela é o primeiro grupo social. Ela disse que ela é a célula máter da sociedade, é algo extremamente essencial. A família ela é a base. Por quê? Porque primeiro é onde você aprende os primeiros princípios para depois você sair para a sociedade de uma maneira geral, entre e conviver com as demais pessoas. E algo que eu vi muito interessante no site SB Coaching, que dizia: como tudo na vida, seu mau uso ou o seu excesso podem trazer problemas. É importante frisar que a mídia, os meios de comunicação, eles não vão filtrar o conteúdo que eles estarão lançando para as demais pessoas, mas você pode fazer o bom uso disso. E no tópico vai dizendo que nunca se esqueça das relações familiares. Afinal, nós somos humanos, nós não somos robôs. Nós não podemos viver de uma maneira em que esses meios de comunicação, essa mídia, controle as nossas vidas. Nós precisamos de amor, nós precisamos de carinho, de afeto, nós precisamos ser ouvidos e também ouvir os nossos familiares. Nós precisamos conhecer, porque algo que é muito sério, e eu já tive participando na época que fui adolescente, em relação a esse conhecimento dos nossos pais, essa relação em que nós temos a confiança de falar sobre qualquer assunto. E quando nós observamos de uma maneira geral, os adolescentes, eles não têm essa abertura para conversar com os pais. Talvez por falhas dos pais, talvez também por falha dos adolescentes, porque estão fazendo mau uso e têm se acostumado a viver dessa maneira. Nós não confiamos em pessoas que nós não conhecemos, mas quando nós encontramos em nossos pais verdadeiros amigos, nós podemos contar com eles para qualquer momento. E algo também muito importante é que é importante levar esses meios de comunicação como algo positivo, sempre tirar algo proveitoso disso, porque a tecnologia, os meios de comunicação nesse desenvolvimento trouxe uma facilidade muito grande, tanto de você se comunicar com outras pessoas que estão longe, com a facilidade de se manter informado, que é algo muito importante, só que algo que é essencial, principalmente se tratando de família, é buscar meios com que esses meios de comunicação façam que esses membros dentro da família possam interagir entre si. Ouça os seus pais, se façam ouvidos por ele. É muito importante isso. É importante fazer o bom uso desses meios de comunicação, porque nós podemos tirar proveito em família, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Momento que nós assistimos um filme saudável que realmente venha a acrescentar em nossas vidas.
E isso só é possível quando nós paramos para observar que se existe algo de errado acontecendo dentro da nossa família. É tão prejudicial você não conseguir observar quanto está acontecendo, porque as pessoas têm se acostumado a isso, e nós não podemos deixar acontecer. Quando nós, por nós mesmos, não conseguimos, nós podemos contar com Cristo, porque Ele sim, Ele pode ser aquele que vai nos ajudar nesses momentos difíceis. Às vezes nós queremos colocar sobre os nossos pais, ou até achamos que dentro da família somente os pais são os responsáveis por tudo que acontece. Mas você, adolescente, tem uma arma muito poderosa e espiritual que se chama oração. Mesmo você sendo jovem, mesmo você sendo adolescente, por mais que você ache que dentro da sua família você não é autoridade, com certeza você não é, mas você é alguém que pode ter uma grande influência, e a oração é a chave. Deixa que Deus tome controle da sua casa, deixa que Deus tome o controle da sua vida, das nossas mentes, para que nós possamos fazer o bom uso daquilo que a tecnologia nos proporcionou. Não deixe que essas coisas interfiram no nosso dia a dia negativamente, seja no seu ambiente escolar, não deixe que atrapalhe com a sua relação com outras demais pessoas, porque nós observamos que muitos adolescentes, muitos jovens, têm substituído essa interação pessoal pelo virtual, algo que nós, por mais que por um momento achamos que é muito bom pela facilidade, mas não é. Nós precisamos estar constantemente em interação social com os nossos amigos, com os nossos pais. Então, deixe que Deus tome o controle da sua casa. Se você acha que não pode fazer, Deus pode. Basta você deixar com Ele, através do Espírito Santo, mude em pequenas atitudes. Claro, com iniciativas suas. Com certeza Deus fará algo por você. Nós podemos confiar em Deus em qualquer momento, seja em momentos em que nós passamos por momentos difíceis na nossa casa, na nossa escola, no nosso interior. Deus, Ele conhece e pode intervir em qualquer situação. Basta você tomar iniciativa e deixar que Ele haja na sua vida. Que Deus em Cristo abençoe nessa rápida aula, que você possa refletir, que você possa mais do que aprender, mas colocar em prática, mesmo em pequenas ações. Creio que Deus estará fazendo uma mudança muito grande no seu lar. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima aula.